Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Nosso assunto hoje é sobre tensões que levam à dor. Então, se você sabe de alguém que pode se beneficiar com esse assunto, vai aí, chama para assistir que a gente já vai começar, tá? Então, a ideia é que a gente fale de alguns tipos de tensão que podem levar à dor. E se tiver tudo ok do outro lado, vai me avisando que tá tudo bem, que aí eu sei que o som tá bom, que vocês estão conseguindo me ver, me entender direitinho, pra gente começar daqui a pouquinho, tá? E aí eu sempre conto histórias, né? Enquanto a gente aguarda o pessoal chegar na sala e vocês também terem tempo de poder chamar quem vocês querem chamar para esse nosso bate-papo. Então a gente teve uma semana de carnaval, né? Então a gente teve uma semana intensa de carnaval. Para mim o carnaval não acabou, daqui a pouco eu já vou falar para vocês por quê. E muitas vezes a gente fala, como que alguém pode ter uma semana com tensão no carnaval, né, gente? Como que pode? Pode ser por estrada, pode ser por alguma tensão familiar, ou ainda, por exemplo, a minha tensão no carnaval foi, eu ia desfilar, eu desfilei, e aí eu tava preocupada com adereço, com roupa. Quando a gente chegou na quadra, a gente descobriu que ia ter uma maquiagem, a gente ficou brincando. Então quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir agora, no sábado, porque nós fomos campeões. Então a Águia de Ouro foi campeã. Então a gente vai desfilar de novo. E aí a gente ficou brincando, né? Tava de carinha azul, numa estrela, a ala da astrologia, foi bem significativo, bem bonito. E a cara era toda azul, então eu ficava brincando que era o Blue Man, que eram os Smurfs, e a gente ficou interagindo, mas a tensão tava lá, né? Porque, não sei se vocês já desfilaram, se vocês sabem como é, a gente vai pra quadra, se arruma, e eu gosto de participar de todas as etapas. De lá, a gente pega um ônibus que é cedido pela prefeitura e você vai pro sambódromo, né? Cada um na sua região. Pelo menos aqui em São Paulo é assim. E de lá a gente para uma distância X do sambódromo e vai caminhando e conversa, não tem onde sentar, não tem banheiro, não tem nada. Água, essas coisas tudo de ambulante, né? E aquele frio, chuvinha, e todo mundo conversando e se ajeitando. Olha, é um punho que tem que arrumar, é um costeiro que tem para amarrar, é a cabeça que tem que arrumar, né? Tem o chapéu. E esse tempo vai passando. E a gente, na hora, percebe assim que tem uma tensão entre nós conversando. Se falta alguma coisa, precisa amarrar alguma coisa, como que as coisas estão. Mas a gente não percebe a tensão do corpo, né? E geralmente quando você está muito animado com alguma coisa, você não percebe que você está sob alguma tensão, ou que essa tensão pode te gerar alguma dor. E pelo contrário, a gente estava bem animado, falava, vamos ver o que vai acontecer. Como toda escola sempre tem algumas coisas de última hora que a gente tem para fazer, que tem para pensar. Só que o tempo passa. Pra vocês terem uma ideia, a gente chegou na escola às 7 horas da noite. E o desfile estava programado para 10 para as 3 da manhã. Tá? Então, das 7 até as 10 para as 3. Se eu não me engano, não foi 10 para as 3 em cima, eu não sei muito bem a hora. Eu sei que tudo pra mim terminou, entre aspas, às 7 da manhã. Então, aí tipo, 12 horas nessa preparação. E quando terminou, eu tinha uma dor na nuca. Eu falava, gente, que dor na nuca é essa que eu tô sentindo? Tipo, eu não teria razão pra estar sentindo essa dor na nuca, no trapézio. E que eu percebi, foi tanta tensão acumulada, né? A gente acabou tendo uma coreografia de último momento. Então, eu vou acertar a coreografia, tem o canto, tem os passos, aquela preocupação de fazer tudo certo. E isso gera uma tensão. Então, assim, por mais gostoso que seja, às vezes a nossa preocupação, ela gera tensão. E a tensão nada mais é do que quando os seus tecidos, eles ficam assim grudados. E quando eles ficam grudados, eles não têm espaço para ter mobilidade, né? Eles deveriam o quê? Escorregar, ficar nesse movimento aqui e não rígido. E quando a gente tem essa rigidez, a gente começa a formar o quê? Tensões. Às vezes pontos de tensões que algumas pessoas chamam, né, conhecido como trigger points, ou só tensões da musculatura, tendões e da própria articulação, tá? Então a gente precisa tentar perceber quando que a gente está entrando nesses picos de tensão. E é óbvio, por exemplo, nesse caso que eu contei para vocês agora, pode ser que você não perceba, você só vai perceber depois como eu percebi, né? Então, o pessoal que tá chegando agora, eu contei uma tensão que eu percebi nesse carnaval, que eu desfilei, e aí, quem chegou agora pode ver depois no replay, vai ficar aqui 24 horas, no Insta e no Face fica direto, então depois vocês podem ver para ter essa noção de como que a gente pode se perceber e que tensão que pode ser. E às vezes você acorda num outro dia, que isso pode ser só no dia seguinte, e você fala, nossa,
que tensão que eu tô no pescoço, né? E essa tensão veio de uma coisa boa, não veio de uma coisa ruim. Eu não tava preocupada, não tem ninguém doente, não briguei com ninguém, não era nada de trabalho. Era o quê? Uma preocupação com o meu desempenho, né? E gerou essa tensão cervical. E outras tensões que a gente vai estar falando agora. E uma coisa que é importante a gente saber, né? Não sei se vocês já tiveram tensões, que tipo de tensões vocês costumam ter. Pode colocar aqui pra mim que a gente conversa sobre essas tensões e que tipo de tensões que vocês costumam ter, para eu poder explicar como elas acontecem, como que você pode estar trabalhando com isso, né? O que você pode fazer para melhorar, tá? Então, uma coisa que é clara, o estresse, ele vai fazer com que a nossa parte fisiológica elimine o quê? Hormônios, né? E nem sempre esses hormônios são de bem-estar. Eles vão ser o quê? Hormônios que vão trazer mais tensão, mais rigidez, né? E consequentemente pode trazer dor ou mais dor se você já tiver dor. Então uma coisa que é bem importante é o que? A gente dá movimento, tá? Então você tá lá com aquela tensão, tudo preso, tudo grudado, a gente precisa começar a movimentar. Mas ó, esse movimento que eu tô fazendo, ele tá sendo grande, tá? Para vocês poderem enxergar. Teria que ser uma coisa bem pequenininha, ó. Bem pequenininha. Se vocês olharem mais nessa região aqui, ó, quase do punho que eu tô fazendo, ó, bem pequenininha, tá? Pra quê? Pra que se torne maior, você vai tendo uma habilidade, você vai tendo flexibilidade, até que essas tramas fiquem o quê, ó? Soltas, relaxadas. A partir do momento que isso vai se soltando, vai ficando mais tranquilo, essa dor ela vai diminuindo. Mas nem sempre a gente consegue dar movimento para região, né? Vamos supor que você trava o pescoço, tá? Você não consegue mexer. Ai, Fabiola, eu não consigo girar para um lado, virar para não consigo nada. Aí a minha dica é, com a ponta do seu nariz, imagine que você tem um lápis, uma caneta na ponta do seu nariz e que você, ó, deixa eu colocar aqui, e que você vai desenhando, ó, um círculo, tá? Um lado e pro outro. Então não dá para girar a cabeça de um lado pro outro, tá tudo bem, não dá para fazer círculo grande, tá tudo bem. Você faz um movimento, um micro movimento. Então você faz, ó, como se fosse um círculozinho bem pequeno, de um lado pro outro. Não dá? Então o que você pode fazer? Tentar mover um pouquinho a cabeça de um lado, um pouquinho pro outro. Inclusive eu movi os olhos junto. Por quê? Porque tudo está integrado. Todas essas informações, elas vão para o nosso cérebro. Então, a partir do momento que você começa a mandar informação, todos esses tecidos estão recebendo informação também. Então, devagarzinho, eles vão ficando flexíveis, tá? Então, micromovimentos é uma boa saída. Uma outra coisa que eu gosto muito é o quê? Automassagem. Então, vamos supor, é o pescoço que está travado? Vou fazer aqui no meu rosto, tá? Vocês vão fazer movimentos, ó, sutis, de movimento circular. Você não precisa ir direto no pescoço. Começa a relaxar o seu rosto. Até tem um vídeo desse, se eu não me engano, no YouTube, gente. E no IGTV aqui, no Instagram, eu acho que tem alguma coisa também onde eu ensino uma automassagem, tá? Pra gente ter esse relaxamento todo. Então, você pode começar massageando, ó, massageia aí. Amassando o seu rosto. E vai indo lá na direção da sua orelha, tá? E desce um pouquinho, que é onde você vai ter o quê? A articulação temporomandibular. Quando você começa a relaxar essa regiãozinha bem aqui, ó, gente, tem aqui nosso ouvido. A hora que você abre e fecha a boca, ó, tem um buraquinho. Nesse buraquinho aqui é a articulação temporomandibular. Não é para apertar, tá? É só para você saber aonde é. Você coloca a sua mão nessa região, ó. Pode colocar quase os dedos aqui, praticamente todos os seus dedinhos ao redor dessa articulação e você vai fazer o quê? Um movimentozinho circular, ó, bem gentil, tá? Eu vou virar de lado, uma coisa bem gentil. Não é nada para machucar, não é nada para você, se eu colocar mais força, essa tensão vai melhorar? Não, não vai melhorar, ela pode piorar. Então, tudo é bem gentil. E quando vocês menos esperarem, conforme você está fazendo essa automassagem no seu rosto, o seu pescoço vai começar a destravar. Então, você começa aqui, você vai aqui, ó, na sua testa. Estão vendo que eu tô movimentando? Dá pra ver, ó. Movimenta, lateral. Você pode dar uns apertõezinhos aqui, ó, em cima da sua sobrancelha. Isso tudo vai te promovendo relaxamento. E o relaxamento, né, é
o X da questão. Quando a gente relaxa, sim, a gente libera hormônios bons. E esses hormônios bons vão estar diminuindo a nossa tensão, diminuindo a nossa dor. Então, independente, a gente está com o pescoço travado, com a coluna mais embaixo travada, com os ombros doendo, sempre que você promover relaxamento, essa dor é praticamente certa, ela vai diminuir, ela vai diminuir muito, tá? Então, micromovimento, primeiro, é a primeira dica, e a segunda dica vai ser a automassagem. Que se for ombro, Fabiola, como que eu faço? Você pode, fazer como amassapão, que é uma coisa que eu vou virar aqui de lado, fica mais fácil, como se você estivesse amassando pãozinho, tá? Você pode dar batidinhas, né? Essas batidinhas, elas são incríveis, elas formam um osso. Por que forma osso? Por quê? Porque quando a gente tem um choque mecânico, a caminhada, forma osso, ajuda a formar células, estimular as células, os choques clássicos de osteoblastos, se alguém já estudou isso na área da saúde, são esses nomes bonitos que vão estar formando os nossos ossos. Então, todo e qualquer choque mecânico que a gente tenha nas nossas articulações, eles vão estar formando osso, claro, sempre com cuidado, né? E vendo se essa articulação pode sofrer esse tipo de choque mecânico que você está querendo proporcionar. Aqui, eu tô falando que, pode ser batidinhas no peito, tá? Essas batidinhas nessa região também, se tiver tensa, se tiver com dor, se tiver um pouco ansioso, é super bom. Por quê? Porque ela vai relaxar, vai trazer circulação para a região. Quando traz circulação, a gente traz oxigenação. Quando traz oxigenação, tudo fica mais claro. Não é por acaso que tem aquela expressão de quando você estiver muito nervoso, para você não brigar com ninguém, não responder nada para ninguém na hora, respirar para poder agir. Por quê? Porque o seu cérebro ele é oxigenado e você vai agir com mais clareza, com uma menor chance de se arrepender, tá bom? Então bora lá, micromovimento, automassagem, batidinhas. E quando, né, deixa eu ver aqui. Tá. E nesse processo de tensão, tô esquecendo uma coisa legal. Nesse processo de tensão que a gente pode vir a ter, quando tá tudo lá grudadinho, diminui o que? A oxigenação que eu falei pra vocês. E nesses tecidos, né, o que acontece? Ficam resíduos, tá? E esses resíduos, eles não são legais, eles acabam o quê? Promovendo mais espasmo muscular, tá? Então, por isso a importância da movimentação, da automassagem, do micromovimento, das batidinhas. Então, percebeu a tensão? Precisa relaxar. Eu não tô conseguindo nem relaxar. Então, bora lá, vamos fazer o quê? Uma compressa quente, vamos tentar um banho quente, fazer qualquer coisa que promova esse relaxamento para diminuir essa tensão muscular, para diminuir esses resíduos locais, tá? E, consequentemente, diminuir a dor. Outros fatores, e vários estudos mostram que acontecem, é quando a gente tem trauma, então isso gera um estresse, eu pus uma lista aqui de coisas para não esquecer. Traumas geram estresse e geram tensão, tá? Condições sociais também estavam numa lista de porcentagens, né? E eu nunca pensei assim, condições sociais quando a gente é criança, então coisas que a gente vem trazendo desde lá de criança que vão tendo alguns embates quando a gente é adulto. Então isso também influencia na tensão e também leva à dor, tá? Tensões psicológicas, então quando a gente fica aflito com alguma coisa, isso vai gerando uma tensão muscular, independente de você querer ou não, uma tristeza, um aborrecimento, e isso vai trazendo lesão para o tecido, podendo te trazer problemas, tá? Não só a dor. Uma outra questão que eu achei interessante, o termo que eles usam, eu falo muito para vocês de hábitos, né? Que a gente tem que tentar mudar os nossos hábitos, que a gente tem que tentar o quê? Melhorar como a gente se relaciona com nós mesmos. Então, se você tem um problema, você precisa conseguir um tempo para tentar resolver esse problema. Porque se você não conseguir um tempo, eu não consigo resolver por você. Eu posso até te dar sugestões do que você pode fazer, como que você pode agir, como que a gente vai trabalhar em determinadas situações. Mas você precisa desse tempinho, parar de repente aqui para me ouvir ou para chamar um colega que está um problema para tentar resolver, tá? E isso envolve muito os nossos hábitos, né? A mania da gente dizer que não tem tempo, que não vai dar, que agora não dá, que fica para depois. Mas cada vez que a gente fica para depois, o que agora não vai dar, a gente está colocando uma outra coisa na frente, que não é prioridade. Afinal de contas, a nossa saúde é prioridade, a nossa saúde é que leva a gente a fazer tudo que a gente gosta de fazer. Então, na mudança de hábito, é você tentar colocar momentos que você consiga relaxar.
para você não ter que chegar no extremo e falar, agora eu preciso parar, porque eu estou impossibilitado de fazer alguma coisa, para fazer um micromovimento, para fazer uma automassagem, para ligar aqui, procurar qual foi a aula que a Fabiola ensinou isso. Então é legal, de tempo em tempo, que nem eu tô aqui toda semana com vocês, a gente tem todas as redes para conversar, vocês perguntarem, interagirem, a gente tentar criar um engajamento para que você consiga mudar os seus hábitos, né, de forma sadia, de coisas que complementem. Então, de manhã tentar alongar assim, de manhã tentar respirar, se movimentar, tudo com calma. Então, se você precisar acordar um pouco mais cedo, coloca um pouquinho mais cedo para você acordar, para que você consiga começar com novos hábitos. Então, se você gosta de tomar um café tranquilo, tomar um café tranquilo, né? Se você prefere, não, eu prefiro tomar um café depois que eu faço algumas coisas, tá tudo bem. Desde que você tenha uma rotina saudável e que você tenha os seus hábitos transformados de maneira que consiga transformar alguma coisa na sua vida, né? Então, quando a gente fala de hábito, são coisas que se repetem sempre da mesma forma, geralmente com os mesmos vícios. Então, eles não vão ser mudados de hoje para amanhã. Então amanhã eu vou mudar meu horário de acordar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tentar fazer um relaxamento, uma meditação, uma massagem. Não é isso, gente. Devagarzinho é você tentar ir colocando na sua rotina o que te dá prazer. Então, de repente, você gosta de ler. Você pode, na sua hora do almoço, ler. Eu falei com uma paciente minha, né? Olha, por que você tem que almoçar com todos os seus colegas, tem que estar com todo mundo sempre? Por que você não almoça sozinho um dia? Ela ficou meio, nossa, sabe que isso é uma boa ideia? É uma boa ideia, porque daí você tá com você mesmo fazendo o que você quer fazer, tá? Ou ainda, se você gosta de massagem, por que não conhecer um lugar, ir num spa e fazer uma massagem? Né? Por que não se presentear? Ou até pegar todas essas dicas que eu passo para vocês, ir no YouTube, tirar um tempinho e fazer um pouquinho dessa automassagem, experimentar como o seu corpo responde. Né? Isso é uma forma de autocuidado, isso é uma forma de diminuir os hábitos estressores, tá? Então, uma outra coisa que está no ranking dos top mais lá, que acabam trazendo muita tensão e dor, são os hábitos estressores. Coisas que a gente faz todo dia, que a gente sabe que não é legal, que a gente sabe que não faz bem e a gente continua fazendo, né? E a pergunta é, por que a gente continua fazendo isso com a gente mesmo? Por que não tentar mudar? E vocês podem começar fazendo essas perguntas. O que é que me causa tanta tensão, né? De lá vou eu e as minhas anotações. Então você vai lá e faz as perguntas para você mesmo. Você não precisa contar para mim, você não precisa contar para o seu amigo, você pode ficar com você. O que é que vem me trazendo tensão? O que é que vem me trazendo alívio? O que é legal, né? Para quê? Para que essas tensões, que esses tecidos que estejam amarrados, eles comecem a ficar o quê? Mais flexíveis, mais soltos, para que você diminua as tensões globais do seu corpo, porque daí já não é só uma coisa física, é uma coisa estrutural, é uma coisa emocional também, né? Quando a pessoa começa a ter vários padrões de tensão, de tensionamento de tecido, de ligamento, isso daí já está passando da esfera só física. Então a gente precisa cuidar como um todo, observar o porquê que isso está acontecendo e como que a gente pode estar fazendo essas mudanças, tá bom? Quando vocês tiverem dúvida, tiverem algum tema, vocês colocam pra mim, que é um barato isso aqui, eu converso com vocês. Vocês curtem, vocês assistem, mas nem sempre a gente conversa durante a aula, não tem problema. Então, se você ficar mais à vontade de mandar um direct, de mandar uma mensagem, tá tudo bem. Eu sempre respondo na medida do possível, entre um cliente e outro, sempre depois da live eu dou uma olhada para ver se tem alguma mensagem. Pra quê? Para que você fique amparado e consiga realmente colocar em prática aquilo que eu tô tentando proporcionar para você, que é uma mudança, uma transformação de hábito para que você tenha uma coluna saudável, tá? Então, quem não conhece esse programa, é um programa que em breve eu vou estar lançando. Eu já tenho uma página que se chama colunajovem.com.br. É só você ir lá, se inscreve, você vai receber um vídeo com 4 exercícios. Lá eu tô falando, fiz uma mini aula, né, falando do meu caso de hernia de disco, explicando como que eu fiz todo o meu tratamento, por isso que surgiu o Coluna Jovem. Estes 4 exercícios, eles não servem só para hernia de disco, eu acabei exemplificando porque eu tenho hernia de disco. A gente tem que pensar que a maioria dos exercícios que a gente conhece, ele tem várias funções. É só saber como fazer, quando fazer e em que hora fazer. Então, por isso, gente, se tiver dúvida, manda aqui,
tá? Não fica com a dúvida não. No IGTV do Instagram também tem bastante coisa, lá tem um programa e a gente está colocando nas outras mídias que chama Pausa no Trabalho. Então são 20, 30 segundos de um exercício por semana que eu coloco para você estar fazendo, para você estar vendo como seu corpo reage e como você diminui as suas tensões, tá bom? Então, galera, obrigada. Quinta-feira que vem a gente se encontra no mesmo horário com um novo tema, tá bom? Então, coloque em prática, experimenta, vê essas dicas. Se ficou com dúvida, coloca aqui pra mim que eu vou responder pra você, tá? E mais uma coisa, se não se inscreveu no Coluna Jovem, se inscreve, porque é uma oportunidade de você poder aprender muitas coisas e realmente buscar uma coluna jovem, tá bom? Compartilha com quem você acha que precisa. Se tiver dúvida, coloca aqui. Se tiver sugestão para um próximo tema, também, tá? E hoje teve a pausa para o trabalho, dica de 26 segundinhos. Vai lá, experimenta, compartilha e me conta o que aconteceu. Beijo, até semana que vem.